A arte chinesa era caracterizada pela contemplação e pela experiência do espaço. Olá, culturonautas! Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho mais para vocês sobre arte na antiguidade e eu vou contar um pouco sobre a expressão artística da China antiga. Vamos quebrar mais esses tabus aí, né, de que a antiguidade só tinha Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma, beleza? A gente tem uma saga de vídeos aqui no canal falando sobre essas civilizações, incluindo os povos pré-colombianos, a Índia maravilhosa. Então vamos falar sobre a China? Beleza, então antes já se inscreve logo aqui no canal pra gente ir se aprofundando nesses estudos e ativa o sininho de notificação para ficar sabendo dos lançamentos dos vídeos em primeira mão. Bom, se você acompanhou os outros vídeos que estão aí sobre a Idade Antiga, você já observou que eu fiz uma relação de semelhanças entre essas civilizações desse período. Uma das principais características de todas elas é a estruturação às margens de um rio, que é o nutridor da agricultura local, certo? Acreditava-se que a civilização chinesa surgiu às margens do Rio Amarelo, ou Huanghe, mas algumas escavações arqueológicas mais recentes levaram os historiadores a entenderem que ali foi só um dos centros de difusão das várias culturas que originaram a civilização chinesa. Hoje se sabe que o Vale do Rio Yangtze-Kiang era um dos vários centros culturais da China antiga. A civilização chinesa existe há mais de 4.000 anos, mas existem vestígios fósseis de que existia vida humana por ali há mais de 400.000 anos. Bom, gente, historicamente falando, a Idade Antiga começa com o surgimento da escrita, certo? E todos esses povos que eu já citei aí nos outros vídeos têm as suas formas de escrita. Mas a caligrafia chinesa é um universo à parte. Ela é considerada uma das mais nobres e antigas artes. Os seus caracteres, chamados logogramas, aparecem no final da dinastia Xia, no século XVI a.C. Confúcio registrou um sistema de escrita existente na China anterior a 2000 a.C. As ferramentas utilizadas para caligrafia são consideradas os 4 tesouros: o papel, geralmente de arroz, a tinta, a pedra de pintar e o pincel. Essa caligrafia tem estilos diferentes que podem ser divididos em 5 categorias: a de selo, a oficial, a normal, a corrente e a cursiva. Cada uma dessas surgiu com um propósito do mais formal ao mais prático para a vida cotidiana. De acordo com as tradições chinesas, a prática da caligrafia traz benefícios físicos e espirituais. Essa arte faz parte da grade curricular de muitas escolas por trazer paciência, persistência e disciplina. A arte chinesa permaneceu bastante uniforme ao longo dos anos, apesar de passar por algumas transformações durante as mudanças das dinastias. Ela sempre foi submetida e sustentada por uma mesma linha hierárquica e respeitou as tradições. As etapas da arte chinesa tinham a ver com as dinastias, pois cada uma delas tinha algumas características específicas que diferenciavam das demais. A arte era patrocinada pelos imperadores porque eles queriam mostrar para os súditos que eles valorizavam isso de dar prosseguimento ao desenvolvimento da arte que já era praticada nas dinastias anteriores. A corte aceitava, novas ideias, novas tendências artísticas que vinham da Índia, do Oriente Médio, mas sempre cuidando de manter uma base daquela trama que já tinha sido tecida, integrando com algumas ideias inovadoras. A arte chinesa era caracterizada pela contemplação e pela experiência do espaço. Os artistas faziam longas caminhadas para visualizar e entender as características das paisagens, depois faziam meditações para depois começar o trabalho artístico. De acordo com descobertas arqueológicas, a arte lá na China antiga começa a tomar forma em 7.500 a.C., mas assim, existem registros das primeiras cerâmicas encontradas de 18.000 a.C. Por volta de 4.000 a.C. surge a cerâmica colorida. A pedra de jade, para eles, também era símbolo da perfeição e da imortalidade. Não sei se você já também percebeu que nos outros vídeos dos outros povos, essa pedra também tem essa representação. Evidências de jade foram encontradas no rio Yangtze e elas datam de 3.400 a.C. Mais tarde, um pouco, essa produção de objetos de jade foi se potencializando e eles faziam tartarugas, peixes, pássaros e outros objetos. Esse período foi constituído por dinastias e acredita-se que a primeira foi a dinastia
Xia, que teve 17 imperadores, e ela é comumente associada a um evento mitológico conhecido como a Grande Enchente da China. Teria sido uma inundação que durou meses, cobrindo a região do Rio Amarelo, até que um homem conhecido como Yu, o Grande, desenvolveu um sistema de drenagem para essa água. Depois desse episódio, ele teria recebido um chamado divino para estabelecer essa dinastia. Em seguida veio a dinastia Shang, que durou pouco tempo. Depois os Zhou vieram e tomaram poder e distribuíram terra para os aliados para poder conseguir mais apoio. E foi a dinastia que durou mais tempo, tendo durado 800 anos. Foi o ápice da civilização antiga chinesa, quando surgiu a filosofia confucionista que influencia a China até hoje. Já a dinastia Qin foi a primeira a centralizar o poder, unificando uma nação multicultural e étnica sob a ideia de uma mesma identidade e de um mesmo idioma. Nesse momento eles construíram a Grande Muralha da China e os Guerreiros de Terracota. A Grande Muralha da China é uma gigantesca estrutura militar de defesa, feita com materiais fortificados de pedra, terra compactada, madeira, tijolos, vários materiais, construída ali para a região das fronteiras do norte da China, como forma de proteção dos povos nômades, principalmente os mongóis. Já o exército de terracota fica no mausoléu do imperador Qin e são mais de 6.000 figuras de terracota em tamanho natural, guerreiros, cavalos. As figuras foram pintadas antes de serem colocadas no cofre, né? As cores originais eram visíveis quando foi desenterrado lá pela primeira vez. No entanto, a exposição ao ar fez com que esses pigmentos se dissipassem, por isso que hoje em dia essas figuras têm essa cor de terracota. As figuras estão em várias poses, incluindo a infantaria em pé, os arqueiros ajoelhados e alguns cocheiros com cavalos. A cabeça de cada figura parece ser única, com várias expressões faciais diferentes e estilos de cabelo. Bom, daí o último imperador dessa dinastia morreu e aí começa a dinastia Han, e nesse momento eles vão descobrindo alguns povos que vivem para lá das suas fronteiras para a região oeste, como por exemplo os romanos, e nesse momento se estabelece a Rota da Seda, que é esse trajeto por onde eles transportam, né, a seda do Oriente para a Europa. Pouco tempo depois disso surge o taoísmo e o budismo também chega na China. Bom, gente, depois disso tiveram várias outras dinastias, até que em 1949 a República Popular da China foi fundada. Mas então deixa eu mostrar para vocês um pouquinho mais da arte propriamente dita. Bom, nesse período todo que eu citei, a pintura era basicamente de paisagens, retratando montanhas, pássaros e flores. Mais tarde começa a representação de figura humana, que aparece mais em locais de sepultamento, pintada em faixas de seda, em objetos envernizados, nas paredes dos túmulos, como forma de proteger os mortos e ajudar eles a chegar no paraíso. Essa arte mortuária pode te remeter, de repente, um pouco ao Egito, mas eu te digo assim que é bastante diferente, porque essas representações de imagens em forma de pintura, de escultura, não têm essa função de culto à divindade. A grande escultura religiosa que aparece lá é mais budista e começa a surgir mais no século VI, inclusive nesse momento o budismo vai tomando conta da arquitetura, de tudo. E falando de arquitetura, é difícil encontrar alguma coisa dessa fase antiga, porque naquela época tudo era feito de madeira, então não atravessou esse tempo todo. Tem esculturas em bronze que datam da dinastia Xia e outras mais elaboradas ainda já da dinastia Shang. Também tem muita escultura em madeira, obras em laca, cerâmica vitrificada, tudo isso foi encontrado em alguns túmulos. Mas um dos elementos artísticos mais presentes e significativos é com certeza a cerâmica, que teve um desenvolvimento contínuo desde o Paleolítico até a produção em escala industrial nos tempos contemporâneos. Muitas das mais famosas oficinas eram de propriedade ou reservadas para o imperador, e uma boa quantidade das cerâmicas produzidas eram exportadas como presentes diplomáticos ou já iam para o comércio, já desde cedo. Eles eram muito apurados nisso desde os tempos pré-históricos, muito sofisticados e detalhistas com técnicas avançadas de queima. A porcelana em si veio surgir só no século VI e eu posso ir fazendo uns outros vídeos falando sobre essas coisas, porque se esse aqui ficar muito longo eu sei que vocês não assistem, né? Eu poderia falar da história das artes marciais, sobre a medicina tradicional chinesa,
acupuntura e outras coisas dessa cultura que já chegaram com força aqui na nossa vida ocidental, mas vamos por partes. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like e aproveita e vai seguir o Instagram do Culturonauta, que tá tendo conteúdo exclusivo de lá com atualidades do mundo das artes e outras coisas muito legais. Beleza? Beijo!